Então, o nosso caso clínico da semana, relação a um paciente obeso mórbido. Então, paciente obeso mórbido vai ser submetido a uma gastroplastia por vídeo e tem um IMC de 42, é hipertenso fazendo uso de captopril e tem apneia do sono. Então, as dúvidas que a gente coloca aqui, o questionamento sobre a conduta desse paciente, como a gente conversou na nossa aula. Então, primeiro, você faria uma medicação pré-anestésica nesse paciente? Esse paciente deve fazer um pré-anestésico? Segunda questão, você faria a intubação orotraqueal em sequência rápida nesse paciente? E, por último, quais são as doses, como você calcula peso corporal total, peso corporal ideal para o Propofol, fentanil, remifenta, midazolam, rocurônio e cisatracúrio. Então, algumas partes importantes quando a gente for analisar esse paciente. Um paciente geralmente obeso mórbido, ele tem apneia obstrutiva do sono, como está aqui bem certificado. Então, a nossa primeira dúvida é em relação à medicação pré-anestésica. Pode fazer pré-anestésico no obeso? Sim, pode fazer pré-anestésico. Sim, principalmente se o paciente for obeso mórbido, mas ele usar CPAP. O paciente que é obeso mórbido e usa CPAP, você está autorizado a fazer pré-anestésico. Se é um obeso mórbido, já tem uma história, uma suspeita de apneia obstrutiva do sono, não faça nenhum pré-anestésico, porque ele pode fazer aí um quadro grave relacionado à depressão respiratória e esse paciente pode já te dar intercorrência antes de ir para o centro cirúrgico, tá? Então, cuidado com o paciente obeso mórbido, grande obeso, que tem suspeita de apneia obstrutiva do sono ou tem apneia obstrutiva do sono e não usa o CPAP. Esse paciente, maior chance de você ter problemas. Está aí a nossa referência bibliográfica relacionada a essa questão aí. Outro dia eu coloquei algumas questões e agora eu tenho sempre buscado colocar uma referência bibliográfica para vocês, está disponível para vocês aí pesquisarem em relação a isso. Segunda pergunta, esse paciente deve ser intubado em sequência rápida? A gente já viu na aula que o obeso mórbido ele não precisa ser intubado em sequência rápida. Por quê? Porque o obeso mórbido ele não tem atraso de esvaziamento gástrico, não tem diminuição de pH gástrico, ele não precisa ser intubado em sequência rápida. Isso é um mito que existiu e que depois foi comprovado que ele não existe. Então a indução do obeso mórbido é uma indução normal, sem problema nenhum, a menos que ele tenha uma indicação, ele seja um diabético importante, que tenha neuropatia já autonômica, ou ele seja um paciente que tenha alterações gastrointestinais importantes, tem uma grande hérnia de hiato, grande refluxo gastroesofágico. Esse paciente, então, ele merece ser intubado em sequência rápida. Então, a indução é normal nesse paciente, está aí um estudo que saiu até na Revista Brasileira de Anestesia, uma aluna nossa na discussão lá do Facebook mostrou para a gente esse estudo aqui mostra que o esvaziamento gástrico do obeso é igual do paciente não obeso. Está aqui nossa aluna participando e mandando a referência bibliográfica da nossa questão. E por último aqui, em relação às drogas, então Propofol sempre feito no peso corporal ideal, principalmente quando a gente vai falar de indução de Propofol. O remifentanil, apesar de ser muito lipossolúvel, ele pode ser calculado por peso corporal ideal, por causa das características farmacocinéticas dele, né? O fentanil, peso corporal total, olha só o fentanil aí, peso corporal total. O midazolam, peso corporal ideal, sempre titule o midazolam, ele pode ser feito com bases, alguns livros falando de peso corporal total, mas que você titule o midazolam de uma forma adequada. Alguns outros livros falam de peso corporal ideal. No Miller existe uma discussão sobre o midazolam. O cisatracúrio, o atracúrio, o mivacúrio e o succinilcolina, eles mandam fazer em peso corporal total. Existe uma tendência de se fazer esses relaxantes musculares relacionados ao peso corporal ideal. E o rocurônio, peso corporal ideal, e o Sugamadex, apesar da gente saber que ele pode ser, quando você tem o TOF, você consegue fazer uma titulação até dessa droga, mas o peso corporal total
é o indicado na bula do Sugamadex. Está lá na bula do Sugamadex, é o peso corporal total. Isso aí, eu tirei tudo no Miller, na 8ª edição do nosso Miller. Ok? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Lembrar que está chegando aqui, né? Estamos em agosto, mas 2 meses e meio aí a gente está lá no nosso desafio final. Gostaria que vocês não perdessem o foco e que agora, cada vez mais, vocês se aplicassem e treinassem, estudassem e se empenhassem, porque nosso objetivo está chegando e nós vamos estar juntos nessa conquista de vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado.